Deus diz: filho querido, eu sorrirei para a sua vida se você me ouvir hoje. Você já teve a sensação de que Deus estava tentando te dizer algo, mas o barulho da vida não te deixou escutar? Talvez tenha sido num momento de silêncio, numa madrugada insone, ou até num instante em que tudo parecia desmoronar. O que muitos não percebem é que, frequentemente, as maiores bênçãos são anunciadas em sussurros. E hoje, Deus está sussurrando diretamente ao seu coração. Filho querido, se você me ouvir, eu sorrirei para a sua vida. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma promessa divina que carrega o poder de transformar dias comuns em testemunhos sobrenaturais. Mas a pergunta é: você está realmente ouvindo? Enquanto muitos vivem correndo atrás de soluções externas, Deus continua sendo o único capaz de oferecer cura espiritual, direção e propósito eterno. Ele vê suas lágrimas escondidas, conhece suas orações silenciosas e entende aquela batalha que ninguém mais vê. E mais do que isso, Ele quer te mostrar que a presença de Deus na sua vida não depende do quão perfeito você é, mas sim do quanto você está disposto a confiar, mesmo quando não entende. Neste vídeo, você vai descobrir que a fé inabalável pode abrir portas que nenhum esforço humano é capaz de destrancar. Vai entender como o amor de Deus não está condicionado aos seus acertos e como Ele continua escolhendo te amar, apesar de tudo. Se você está se sentindo cansado, desanimado, perdido, fica comigo até o final, porque essa mensagem foi escrita para você. Antes de começarmos, te convido a fazer parte dessa jornada espiritual. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus hoje. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de transformação, e você não vai querer perder isso. E agora, quero te fazer um desafio. Comente aqui embaixo a frase: Deus, eu escolho te ouvir hoje. Escreva isso como um ato de fé, como um símbolo de entrega. Declare isso diante do mundo espiritual e veja como o céu começa a se mover ao seu favor. Porque sim, Deus ainda fala. E quando você escolhe ouvir, Ele sorri para a sua vida. Amor incondicional de Deus. Há um amor que não se mede, que não se compra e que não se explica. Apenas se sente. Esse amor é o amor de Deus. E talvez você já tenha ouvido isso tantas vezes que as palavras perderam o impacto. Mas hoje eu te convido a experimentar essa verdade de forma viva e transformadora. Porque o amor de Deus não é uma teoria distante. Ele é um fato presente, atuante, constante. Mesmo nos dias em que você se sente indigno, Deus declara repetidamente: eu te amo com amor eterno. E Ele não mente. Mesmo quando você falha, quando cai, quando repete erros que prometeu nunca mais cometer, Ele continua ali. A presença de Deus não se afasta pelas suas falhas. Pelo contrário, é nesses momentos que ela mais se revela. É como se Ele dissesse: você pode desistir de você, mas eu jamais desistirei. Isso é amor de Deus, um amor que não depende de performance, mas que se sustenta pela graça. Essa certeza muda tudo. Imagine estar atravessando o vale da dor, da dúvida, da solidão, e saber que há um Pai que caminha ao seu lado, mesmo que ninguém mais veja. Ele está nos bastidores da sua vida, organizando os detalhes, limpando caminhos, abrindo portas. E mesmo quando você não entende o porquê das lutas, Ele repete em silêncio: eu estou aqui. Esse amor é como abrigo no meio da tempestade. É o que sustenta quando a alma grita por socorro. Você já percebeu como o inimigo tenta te convencer de que Deus se afastou? Ele sussurra: você errou demais. Deus não te quer mais. Mas isso é uma mentira. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que falharam e, mesmo assim, foram restauradas. Por quê? Porque o amor dele é mais forte que os nossos pecados. Quando Ele olha para você, Ele vê alguém que ainda pode ser transformado, curado, levantado. E essa é a base da fé inabalável.
Crer que, mesmo sem merecer, ainda somos alvos de um amor que cura e restaura. Talvez você tenha vivido experiências dolorosas que apagaram sua imagem de Deus como Pai. Talvez você o veja como um juiz distante, alguém pronto a te punir. Mas não é isso que Ele deseja. Ele quer que você saiba: eu sou teu Pai, eu te formo desde o ventre, eu te escolhi e ainda hoje eu te protejo. Essa é uma promessa divina. Ele prometeu estar com você até o fim. Isso inclui os dias bons e os dias sombrios. Ele não é um Deus que te abandona na crise. Ele é aquele que segura firme a sua mão quando tudo treme. Não há espaço onde esse amor não alcance. Você pode estar deitado no chão do seu quarto, aos prantos, sem forças para continuar. E mesmo assim, Ele está ali. Como um pai que senta ao lado do filho machucado e diz: não importa o que aconteceu, eu te amo, eu vou te levantar. Esse amor não cobra perfeição, mas deseja entrega. E quanto mais você se entrega, mais você sente a leveza de saber que não está só. Se você precisa de um recomeço, comece por aqui. Reconheça esse amor. Fale com Deus, como um filho fala com o pai. Diga o que sente, confesse o que dói, entregue o que pesa. Ele te escuta, Ele te acolhe. E mais do que isso, Ele sorri ao ver que você voltou, porque o maior prazer de Deus não é te julgar, é te restaurar. E é nessa certeza que nasce o próximo passo da nossa jornada. A importância da fé e da oração como chaves que ativam esse amor e sustentam a nossa caminhada. Importância da fé e da oração. Se o amor de Deus é o alicerce, então a fé e a oração são as pontes que nos conectam a esse amor diariamente. E eu sei, muitas vezes a vida está tão corrida, tão caótica, que orar parece um luxo. Mas deixa eu te contar uma verdade simples e poderosa. Sem oração, a alma seca. E sem fé, a caminhada espiritual vira peso. Não é exagero. É como tentar atravessar um deserto sem água. Deus não está pedindo que você reze palavras decoradas, frias, sem sentido. O que Ele quer é relacionamento. Quer ouvir tua voz, tua sinceridade, mesmo quando tudo o que você tem a oferecer é um Senhor, me ajuda. Porque a oração não é sobre técnica, é sobre entrega. E quanto mais sincera a oração, mais profundamente ela toca o coração dele. É por isso que, em momentos de desespero, uma simples frase pode mover o céu inteiro. A fé, por sua vez, é essa força silenciosa que te mantém de pé quando o mundo inteiro espera que você caia. Não é sobre sentir algo extraordinário o tempo todo. Fé verdadeira é decidir continuar acreditando mesmo quando tudo grita o contrário. É como caminhar no escuro confiando que Deus já acendeu a luz lá na frente. E quanto mais você cultiva a fé, mais forte ela se torna. É um músculo espiritual. Se você exercita, ele cresce. Quer um conselho prático? Comece com 10 minutos por dia. Acordou? Antes de pegar o celular, dobre seus joelhos ou apenas diga em voz baixa: Deus, dirige meu dia. Me fortalece, me dá discernimento. Parece simples, é mesmo, mas o céu se move nessas pequenas atitudes. Isso é cultivar fé inabalável. Isso é edificar uma vida onde Deus tem espaço para agir todos os dias, não só nos domingos ou nos cultos. Talvez você esteja lutando contra um pensamento de que suas orações são pequenas demais ou que sua fé é fraca demais. Mas o próprio Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, não é o tamanho da sua fé que importa, mas o Deus em quem você deposita essa fé. E a cada oração feita em confiança, você vai perceber que os muros internos começam a ruir, as culpas se dissolvem e a esperança floresce de novo. E aqui está algo importante: oração é resistência. Em um mundo que prega a pressa, a distração, a superficialidade, quem ora está nadando contra a corrente. Mas é nessa contramão que você encontra a presença de Deus de forma mais viva. Porque quem ora, escuta. E quem escuta, se posiciona. A oração abre seus olhos espirituais.
ela te prepara, ela te molda e mais, ela protege sua mente do caos emocional que tenta te dominar. Quer saber como identificar um crente forte? Olhe para a sua rotina de oração. Não precisa ser alguém que ora gritando ou com palavras difíceis, mas alguém que ora com frequência, com verdade, com constância, porque a oração te alinha com o céu. Ela te posiciona na guerra espiritual, onde o inimigo luta com setas de desânimo, dúvida, medo e a fé. A fé é teu escudo, é o que te impede de cair diante desses ataques. E quando essas duas chaves, fé e oração, se unem, algo muda. As situações podem até continuar difíceis por um tempo, mas você já não é mais o mesmo. Há uma força dentro de você, uma clareza, uma coragem que não vem de você, mas do Espírito Santo que habita em quem crê. E essa comunhão, esse diálogo diário com Deus, vai te conduzindo para caminhos que os olhos naturais nem conseguem ver. E é exatamente por isso que o próximo ponto da nossa jornada é tão importante. A urgência espiritual e o chamado de Deus para que você haja agora, sem mais adiamentos. Urgência espiritual e prevenção. Tem horas na vida em que o relógio do céu soa diferente. É como se Deus estivesse dizendo, não dá mais para esperar. E esse tempo é agora. Há uma urgência espiritual no ar. Talvez você esteja sentindo isso há dias, semanas ou até meses. Uma inquietação no peito, uma sensação de que algo precisa mudar, mas que vem sendo adiado. E aqui vai uma verdade que precisa ser dita com amor e firmeza. A procrastinação espiritual tem consequências. Muita gente vive como se tivesse tempo de sobra para consertar a vida, ajeitar o coração, restaurar a fé, cuidar da alma. Mas o tempo não avisa quando vai acabar. Deus, em sua presença divina, nos alerta por amor. Ele não faz isso para te assustar, mas para te despertar. Porque o maior perigo não é o pecado escandaloso. É a frieza lenta, invisível, que entra sorrateira e vai apagando a chama do espírito sem que você perceba. Talvez você esteja esperando uma mudança externa para agir, um emprego melhor, um relacionamento resolvido, um milagre financeiro. Mas o céu está dizendo, age agora do jeito que você está. Eu me encarrego do resto. Não espere estar pronto, porque se for depender disso, nunca vai acontecer. Quem decide mudar só quando a vida acalma, perde a oportunidade de ser moldado no meio da guerra. E é no campo de batalha que se forjam os verdadeiros filhos. A urgência espiritual também é um chamado à vigilância. Cuidar da saúde física, emocional, familiar e, acima de tudo, espiritual. Não adianta ter sucesso no trabalho e perder a alma. Não adianta cuidar do corpo e esquecer da eternidade. E aqui vai uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você fez um check-up espiritual? Quando foi a última vez que parou tudo para examinar seu coração diante de Deus com sinceridade? Não é sobre viver com medo, mas com discernimento. Deus está te chamando para viver uma vida de prevenção e não de remendos. Isso significa buscar sabedoria antes de tomar decisões, orar antes de reagir, ouvir o Espírito antes de seguir impulsos. É isso que te poupa de dores evitáveis. É isso que preserva casamentos, amizades, ministérios e até sua saúde emocional. A fé inabalável não te blinda de problemas, mas te protege do colapso. É hora de criar um plano de emergência espiritual. Sabe o que isso inclui? Ter um tempo fixo de oração todos os dias. Ter pessoas de confiança com quem você possa abrir o coração. Cortar hábitos que estão corroendo sua paz. E, principalmente, alinhar seus planos com os planos de Deus. Ele quer te guiar, mas você precisa estar disposto a ouvir. Ele quer te curar, mas você precisa abrir as feridas. Ele quer te usar, mas você precisa se colocar disponível. Deus está te prevenindo agora porque Ele vê o que você não vê.
Ele sabe dos ataques que estão sendo preparados, das quedas que você ainda não sentiu, das armadilhas que o inimigo está armando em silêncio. Por isso, ele te chama à vigilância. É hora de despertar. É hora de levantar. É hora de se posicionar. Essa não é apenas mais uma fase. É um tempo decisivo na sua vida espiritual. E o mais bonito de tudo, Deus não te chama para te condenar. Ele te chama porque acredita no que colocou dentro de você. Ele ainda vê propósito, ainda vê força, ainda vê um futuro cheio de vitória espiritual. Mas essa vitória começa agora. Começa na sua decisão de não adiar mais, de não ignorar mais, de não fingir que está tudo bem quando o coração está em guerra. E ao atender esse chamado, você não só será transformado, mas também será instrumento de transformação dentro da sua casa. Por isso, no próximo ponto, vamos falar sobre o que Deus quer fazer na sua família e como Ele quer começar isso através de você. Avivamento espiritual e nova vida. Chega um momento na jornada espiritual em que Deus não quer apenas remendar o que está quebrado. Ele quer fazer tudo novo. Esse é o tempo de avivamento, um tempo em que o Espírito Santo não apenas visita, mas habita, onde a alma, antes cansada, volta a pulsar com paixão pelas coisas do alto. E é isso que Deus quer te oferecer agora, um recomeço. Não importa o quanto você se afastou, nem quantas vezes caiu, Ele ainda quer escrever uma nova história com você. Avivamento não é sobre barulho. É sobre transformação interna. É quando as prioridades mudam, o coração amolece, o pecado perde a força e a vontade de Deus se torna mais importante que qualquer outra coisa. É quando a palavra deixa de ser apenas lida e passa a ser vivida. O avivamento verdadeiro começa em silêncio, no secreto, no quarto escuro, onde você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu cansei de viver pela metade. Deus está chamando você para sair do raso, para deixar de viver de migalhas espirituais. Ele quer te encher de vida nova. Mas para isso é preciso deixar o passado no lugar dele, no passado. Você não vai viver o novo se continuar abraçado ao velho. Não dá para carregar culpa e glória ao mesmo tempo. É hora de abrir mão daquilo que te prende, das lembranças que te paralisam, das vozes que te condenam. A cura espiritual começa quando você decide soltar o que já deveria ter sido deixado para trás. O Espírito Santo quer acender uma chama dentro de você que nenhuma tempestade vai apagar. É um fogo que consome o medo, que derrete a frieza, que devolve a alegria de viver. E esse fogo começa com um simples pedido: aviva-me, Senhor. Talvez hoje você só consiga sussurrar isso, mas Deus escuta até o sussurro. E quando você pede de coração, Ele responde com poder. E aqui está algo que muitos esquecem. Avivamento é coletivo, mas começa com um. Uma vida acesa inspira outra. Um testemunho real desperta fé em muitos. Por isso, quando você decide viver uma nova vida com Deus, você não é só beneficiado, você se torna canal de transformação onde quer que vá. No trabalho, em casa, na rua, a presença de Deus em você será visível. Porque não dá para esconder um coração aceso. Quer saber como começar? Alimente seu espírito, separe tempo para ler a Bíblia com fome, recomece os cultos domésticos, mude sua playlist, assista pregações, escreva suas orações num caderno, busque pessoas com sede da mesma água. Tudo isso é lenha para o fogo do avivamento, e quanto mais lenha, mais forte ele queima, e quanto mais queima, mais as trevas se dissipam. E talvez você esteja se perguntando: mas será que ainda dá tempo para mim? E a resposta do céu é sim, dá tempo, dá certo, vai acontecer. Porque quando Deus decide fazer novo, Ele não apenas transforma, Ele honra, Ele abençoa, Ele multiplica. É a promessa divina: eis que faço novas todas as coisas. Não algumas, todas. E isso inclui você.
Então, não se conforme com uma fé morna. Não aceite viver só de lembranças de quando você era mais fervoroso. Deus quer te levar além e Ele está pronto. A pergunta que fica é: você está? Porque o próximo passo não é só sobre viver o novo, é sobre se posicionar em meio à guerra espiritual. E essa batalha é real. E você precisa estar preparado. Batalha espiritual e superação. Nem toda guerra tem tiros, gritos ou explosões. Algumas são silenciosas, travadas dentro da mente, do coração e da alma. E talvez você esteja vivendo uma dessas agora. Acordando cansado mesmo após horas de sono, sentindo uma opressão que não sabe de onde vem, enfrentando dúvidas que surgem do nada. Isso não é fraqueza, isso é uma batalha espiritual. E você precisa saber que ela é real, mas também que você não está lutando sozinho. A Bíblia nos alerta. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, o que você está enfrentando pode até se manifestar em pessoas, em crises financeiras, em conflitos emocionais. Mas a raiz disso é espiritual. E é por isso que remédios emocionais não resolvem o que só pode ser vencido com armas espirituais. E a boa notícia é que você tem essas armas. E uma delas é a palavra de Deus, chamada de espada do Espírito. Sabe aquela vontade de desistir do nada? Aquela pressão que parece te sufocar sem motivo? Esses ataques não são coincidência. Eles são estratégias do inimigo para te paralisar, porque ele sabe que, se você continuar firme, uma vitória espiritual está prestes a acontecer, e o papel dele é impedir isso a todo custo. Mas Deus já preparou o contra-ataque. Ele envia anjos ao seu redor. Ele cobre sua mente. Ele fortalece suas mãos. Se você quer resistir, precisa se vestir com a armadura espiritual todos os dias. Comece pela verdade. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Não esconda sua dor, seus pensamentos, seus medos. Depois, vista a couraça da justiça. Não aceite acusações que Deus já perdoou. Lembre-se do capacete da salvação. Proteja sua mente com aquilo que é eterno. Pegue o escudo da fé. Ele apaga os dardos inflamados do inimigo. E nunca saia sem a espada, a palavra. Na prática, isso significa meditar nas Escrituras. Não apenas ler, mas aplicar. Quando o medo vier, declare: o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Quando a escassez bater à porta, diga: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Quando a culpa tentar te derrubar, proclame: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cada versículo é como uma flecha contra a escuridão. E se você está enfrentando vícios, pensamentos suicidas, conflitos familiares, crise no casamento, traumas não resolvidos, saiba que você não é fraco por estar lutando. Você é forte por continuar em pé. E mesmo que sinta que não vai aguentar, Deus diz: a minha graça te basta. Ele não te abandona na trincheira. Ele entra nela com você. A presença de Deus é teu escudo mais seguro. Quer um exemplo de prática espiritual para dias de guerra? Escreva salmos em post-its e cole onde você possa ver. Faça jejum uma vez por semana. Escolha um horário fixo para orar. Toque louvores durante o dia. Mude o ambiente da sua casa com adoração. Isso pode parecer pequeno, mas no mundo espiritual é gigante, porque essas atitudes constroem muralhas que o inimigo não pode ultrapassar. E nunca se esqueça, você está vencendo mais do que imagina. A cada tentação resistida, a cada oração feita com lágrimas, a cada vez que você escolhe o bem mesmo quando tudo diz o contrário, você está vencendo. A batalha é dura, mas a vitória é certa. E não apenas para você, mas para aqueles que te cercam. Porque quando você se levanta, outros também são fortalecidos. E ao superar essa batalha com fé, Deus começa a revelar algo ainda mais profundo: o propósito por trás de cada luta, porque nenhuma dor é desperdiçada nas mãos dele. E é sobre essa direção e esse chamado que vamos falar a seguir.
direção divina e propósito de vida. Uma das perguntas mais profundas que o ser humano carrega é: por que estou aqui? E se você já se fez essa pergunta, saiba que ela não vem do acaso. Ela é um chamado, um sinal de que há algo dentro de você clamando por sentido. Deus não cria ninguém por acidente. Antes que seus pais pensassem em você, Ele já te formava com um plano. E por mais que você tenha se desviado, andado em círculos ou até perdido tempo, o propósito de Deus ainda está de pé. A direção divina não é algo reservado a pessoas super espirituais. Ela é uma promessa para todos que desejam ouvir. Deus fala com quem escuta. Mas para isso, é preciso silenciar o barulho externo e muitas vezes o barulho interno também. Ansiedade, comparações, medo de errar. Tudo isso pode ofuscar a voz de Deus. Mas quando você decide buscar a orientação do Espírito, Ele responde, às vezes com paz, outras com inquietação e muitas vezes com aquela palavra que queima no coração e não te deixa ignorar. O problema é que muita gente quer direção, mas não quer obediência. Quer clareza, mas não quer compromisso. E aqui está um princípio poderoso. Deus revela o próximo passo, não o mapa inteiro. Ele quer te ensinar a caminhar pela fé e não pelo controle. Por isso, Ele mostra o suficiente para hoje. E quando você obedece o que Ele disse ontem, Ele libera a revelação de amanhã. Isso é andar em comunhão. Talvez você ache que propósito é algo grandioso. E sim, pode ser. Mas também pode estar nas pequenas coisas. Ser presente na vida dos seus filhos, consolar alguém, liderar um grupo, usar seus dons em silêncio. O céu não mede propósito pelo palco, mas pelo impacto. E você tem algo que ninguém mais tem. A combinação exata de histórias, dores, talentos e fé que pode transformar a vida de alguém. Isso é a sua missão. Isso é o seu chamado. Quer um exercício prático para se alinhar com o propósito de Deus? Pegue um caderno e responda: o que me move? Que tipo de situação me revolta de forma santa? Que dons eu já reconheço em mim? Como eu posso servir os outros com isso? Depois ore: Espírito Santo, me mostra como usar isso para a tua glória. E esteja atento. Às vezes a resposta vem como uma oportunidade inesperada. Outras vezes como uma ideia que não sai da sua mente. Deus fala. E quando você estiver alinhado com o que Ele quer, você vai sentir. É leve, é claro, é certo. E aqui está um detalhe crucial. Nem sempre seguir o propósito de Deus será fácil. Muitas vezes você terá que abrir mão do que quer para viver o que precisa. Vai ouvir críticas, talvez até da própria família. Mas continue. Deus não te chamou para agradar o mundo, mas para cumprir o plano dele. E a recompensa? Ela é eterna. E começa já aqui, com a fé inabalável que te sustenta nos dias difíceis, com a presença de Deus que te guia quando tudo parece confuso. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. É como um GPS espiritual. Ele te mostra o caminho e você decide obedecer. E quanto mais você avança, mais a paisagem muda, mais o céu se abre, mais o coração se acalma. Porque viver com propósito não é viver sem problemas, é viver com sentido. E esse sentido traz força, traz foco, traz paz, mesmo nas tempestades. E talvez o maior propósito neste momento seja olhar para dentro, porque antes de transformar o mundo ao redor, Deus quer transformar você. E isso nos leva ao próximo passo, a jornada de autoconhecimento e cura interior, onde o Espírito Santo limpa memórias antigas, cura feridas profundas e restaura sua identidade com o amor do Pai, prosperidade e bênçãos materiais. Muita gente tem medo de falar sobre prosperidade com Deus, como se fosse um tema proibido ou até errado. Mas a verdade é que o próprio Senhor se apresenta como um pai provedor, que se alegra em suprir as necessidades dos seus filhos. O problema nunca foi a prosperidade em si, mas sim quando ela se torna o foco e não consequência. Porque a verdadeira prosperidade divina é completa. Ela atinge o corpo,
a alma e o espírito, sem te afastar de Deus. Se você está lutando financeiramente, se sente preso em ciclos de escassez, dívidas, portas fechadas, entenda, Deus também se importa com isso. Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele é aquele que abre portas onde não há paredes. Mas ele faz isso com propósito. A promessa divina de provisão sempre vem acompanhada de um convite: fidelidade. Quando você honra Deus com o que tem, mesmo que seja pouco, Ele te honra com o que você precisa e com o que você ainda nem imaginava. Prosperidade não é mágica. É resultado de uma vida alinhada com princípios. Princípios como generosidade, mordomia, integridade e fé. E sim, fé inabalável. Porque muitas vezes, antes de vir a colheita, vem o teste. E é no meio da escassez que Deus observa o coração. Você é fiel com pouco? Confia mesmo quando falta? Sabe agradecer mesmo quando o milagre ainda não chegou? Esse tipo de atitude ativa o céu e a provisão começa a se mover. Mas é importante lembrar, Deus não vai liberar uma bênção que vai te destruir. Por isso, antes de te entregar abundância, Ele trabalha seu caráter. Ele te ensina a administrar, a discernir, a entender que prosperidade não é acúmulo, é propósito. E se Ele te dá mais, é porque quer que você abençoe mais, sirva mais, invista melhor. Porque a prosperidade no reino de Deus vem com responsabilidade espiritual. Quer um exemplo prático? Experimente devolver o dízimo fielmente por 3 meses. Mas não como um negócio com Deus, e sim como um ato de confiança. Escolha também abençoar alguém de forma intencional. Pague um lanche, doe um valor, invista em algo que traga alívio para outro. E enquanto você planta, observe, portas vão começar a se abrir, ideias vão surgir. O favor vai te alcançar em lugares inesperados, porque o milagre financeiro começa quando você decide confiar antes de ver. Agora, entenda, prosperidade também é saúde, é paz, é tempo com a família, é equilíbrio emocional. Você pode ter dinheiro e ainda assim viver em ruínas internas. Por isso, a verdadeira bênção de Deus é completa. Ela traz suprimento, sim, mas também cura, direção, proteção. E tudo isso de forma duradoura, porque foi conquistado com base, com alicerce espiritual. E não tem vento que derrube o que foi plantado por Deus. E se hoje você está em falta, continue firme, ore com fé, trabalhe com excelência, honre as oportunidades, peça sabedoria antes de pedir aumento. E acima de tudo, mantenha o coração grato, porque a gratidão é a linguagem da abundância. E o céu responde com ainda mais favor quando encontra um coração humilde e pronto para administrar com responsabilidade tudo aquilo que vier. Deus quer te prosperar, quer sim, mas quer te preparar primeiro. E quando essas duas coisas se alinham, o tempo dele e a sua obediência, então vem o derramar. Vem o tempo de colheita, vem a fartura que surpreende. Vem a provisão que alcança não só você, mas a sua casa, seus filhos, sua igreja, sua missão. Porque a bênção confirmada vem não só para te satisfazer, mas para te capacitar a ser um canal de milagre na vida de outros. E é exatamente esse compromisso que Deus está selando com você agora. Um chamado à lealdade, à comunhão constante, à entrega total. E é sobre isso que falaremos no próximo e último ponto da nossa jornada. Compromisso e lealdade com Deus. Chega um ponto da caminhada espiritual em que a pergunta não é mais o que Deus pode fazer por mim, mas sim o que eu estou disposto a fazer por Ele. Porque o verdadeiro amor se mostra na entrega, no compromisso, na constância. E Deus está te chamando hoje para um relacionamento mais profundo, não baseado em bênçãos recebidas, mas em aliança verdadeira. Uma lealdade que não muda com as estações da vida. Em tempos de superficialidade, onde tudo é descartável, inclusive as relações com o sagrado,
Ser leal a Deus se tornou um ato radical. Muitos ainda vivem de aparências, sabem usar as palavras certas, frequentam os lugares certos, até citam versículos, mas o coração está longe. Só que Deus não se impressiona com o exterior. Ele sonda o íntimo. Ele quer sinceridade, não performance. Ele quer entrega de verdade, não perfeição. Compromisso com Deus não é levantar a mão num culto. É levantar o caráter todos os dias. É obedecer mesmo quando ninguém vê. É fazer o certo mesmo quando é difícil. E sim, isso vai te custar algo. Talvez vá te afastar de amizades tóxicas, te tirar de ambientes que antes te agradavam, te levar a abrir mão de alguns hábitos que pareciam inofensivos. Mas é aí que mora o segredo. Quanto mais você se separa do que te suja, mais você se aproxima do que te santifica. E a lealdade a Deus não é apenas sobre não pecar, é sobre estar disponível. É dizer, Senhor, eis-me aqui. É se posicionar mesmo quando zombam da sua fé, mesmo quando você não é compreendido, mesmo quando dá vontade de recuar. Porque a lealdade não se mede no conforto, mas na adversidade. E é nessa firmeza que Deus derrama confiança. Ele confia tarefas maiores a quem permanece mesmo nos testes menores. Quer um exercício prático de lealdade? Separe um tempo todos os dias para Deus, mesmo que seja cansativo, mesmo que você tenha pouco tempo. Leia a palavra com intencionalidade, não por obrigação, mas por amor. Pergunte sempre, o que o Senhor deseja de mim hoje? E preste atenção. Ele responde, às vezes com direção clara, outras com um silêncio que também ensina, mas sempre com o amor de Deus, porque Ele não se cala com quem o busca de coração. E lembre-se, compromisso é algo que se renova. Não é sobre nunca errar, mas sobre sempre voltar. É sobre levantar com mais força a cada queda. É sobre dizer sim para Deus todos os dias, mesmo que o mundo inteiro esteja dizendo não, porque a fidelidade dele a você nunca falha. A pergunta é, sua fidelidade a Ele está firme? A promessa continua, quem for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E esse muito não é só material, é espiritual, é paz que excede entendimento, é autoridade no mundo espiritual, é direção clara, é transformação interior, é a certeza de que em tempos de caos, você caminha firme com o céu ao seu lado. Deus não quer mais apenas ser parte da sua vida, Ele quer ser o centro, não apenas um recurso em tempos de crise, mas o fundamento da sua existência. E quando essa aliança é firmada, o céu sorri, porque finalmente Deus encontra um filho que não busca apenas suas mãos, mas o seu coração. E talvez esse seja o maior milagre de todos, viver uma vida que agrada o Pai, com intimidade verdadeira, comunhão diária e propósito eterno. Agora que sua jornada espiritual foi reacendida, chegou a hora de consolidar tudo isso com um chamado à ação. E é sobre isso que falaremos na conclusão. Agora que você caminhou por cada uma dessas verdades, precisa fazer uma escolha. Vai apenas ouvir, ou vai decidir viver tudo o que Deus falou com você hoje? Você percebe como em cada etapa o céu estava te chamando com amor, mas também com urgência? Nada aqui foi por acaso. Cada palavra, cada tema, cada lembrança despertada no seu coração, tudo isso foi Deus tentando te alcançar. E agora Ele te pergunta, filho, você vai me ouvir de verdade? Vai me obedecer mesmo quando for difícil? Vai me seguir com fidelidade, mesmo quando não entender o caminho? Porque não basta sentir, é preciso agir. Não basta se emocionar, é preciso se posicionar. Fé sem prática vira rotina vazia, e Deus está te chamando para viver algo novo, real, profundo. Ele quer ver frutos, quer ver mudança, quer ver obediência, não como peso, mas como resposta de amor. Então reflita. O que você vai fazer a partir de hoje com o que ouviu aqui? Quais decisões precisa tomar ainda hoje para sair do ciclo que te aprisiona?
Quais áreas da sua vida precisam ser entregues, de verdade, nas mãos de Deus? Ore sobre isso. Escreva se for preciso. Compartilhe com alguém que pode caminhar com você. Mas não deixe passar. Porque cada palavra que você ouviu aqui tem poder de transformar sua história, se você permitir. E Deus, Ele continua com os braços abertos, pronto para sorrir sobre sua vida assim que você disser: sim, Pai, eis-me aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, não vá embora sem se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Você pode ser o canal de milagre na vida de alguém. E lembre-se, quem ouve e obedece ao Senhor vive sob o sorriso do céu. E hoje, esse sorriso está pronto para alcançar você.